Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos bater um papo muito legal falando sobre missões, algumas experiências que nós vivemos. Para falar sobre isso, sempre aqui comigo, minha irmã, Bruna. Eu já tomei muita chuva em missão. Ela que é coordenadora do Ministério Jovem aqui na Diocese de Joinville, Vanessa. Fala galera, uma alegria estar aqui no Café Católico, só faltou aquela xícara de café, né? E ele que atualmente coordena a comissão de missão aqui da Renovação Carismática Católica na Diocese de Joinville, Renan. Olá galera, estou aqui com a minha xícara de café e ansioso por este papo sobre missão. Amo falar de missão. Então é isso aí, pega o seu café e venha ouvir mais esse episódio do Café Católico. Quando a gente fala de missão, né, aqui na Diocese a gente tem uma missão que é anual, só não teve no último ano, né, não teve só por causa de toda a questão da pandemia, né, até teve de uma forma um pouco diferente, né, mas não de uma forma usual. Mas nós temos aqui na Diocese de Joinville o Jesus na Praia. E eu queria que pudesse falar um pouquinho assim, como que começou essa missão, né? Como que começou, qual que é o intuito, né? Qual que é a ideia por trás desse projeto? A nossa missão aqui da Diocese, chamada Jesus na Praia, nasceu a partir de uma outra missão, que era de nível estadual, que até hoje também acontece, que se chama Jesus Litoral. Essa Jesus Litoral, ele reúne jovens das 10 dioceses do nosso estado, né? Dentro da Renovação Carismática Católica. E aí é onde eles passam, geralmente, a virada de ano, em missão, né, em uma praia específica, numa cidade do litoral catarinense. E aí, a partir disso, a gente criou uma extensão de Jesus Litoral com a mesma estrutura, que se chama, então, Jesus na Praia. Esse é o nome do nosso projeto diocesano. Então, a missão Jesus na Praia acontece também no nosso litoral, aqui da Diocese, sempre em uma cidade que a gente escolhe aqui, né, de uma das nossas comarcas que possui praia. E nós vamos, então, com os missionários da nossa diocese, dos nossos grupos de orações jovens, né, realizar essa missão, né, na cidade escolhida. Então, de praxe, como o José falou, anual, né? Então, ano passado a gente teve que adaptar por conta da pandemia, fizemos nas comarcas, e aí não foi bem o Jesus na praia, né? Foi uma missão diocesana, mas geralmente a gente direciona para uma cidade, e aí todos os missionários, desde a serra, lá de Mafra, Itaiópolis, passando de Araguá, São Bento, todo mundo desce para essa cidade do litoral para a gente realizar, né, a missão na nossa diocese. É isso mesmo, né? O projeto Jesus na Praia, então, como o Renan falou, ele acontece aqui na nossa diocese, dentro do nosso movimento da Renovação Carismática, então ele envolve aí os grupos de oração, o grupo de oração jovem, mas é aberto, né, para todos aqueles que querem participar, ser um missionário. Nos últimos anos, as edições têm acontecido no Carnaval, que é um período onde as praias sempre estão muito movimentadas, onde acontecem muitas outras coisas, né, muitas outras programações que muitas vezes até entristecem o nosso coração, e é o momento da gente pôr a nossa evangelização em prática, né, de nós fazermos esse trabalho de evangelização nas praias realmente. Então, no ano de 2020, nós tivemos a graça aí de completar os 10 anos de missão de Jesus na Praia e fizemos todo um trabalho de evangelização nas orlas da praia de Itapuá. Como o Renan falou, em 2021 a gente não conseguiu fazer esse trabalho por conta da pandemia, mas a gente entende que missão não é somente a gente ir para uma praia, fazer um arrastão, fazer um trabalho de evangelização. Missão a gente vive a todo momento, né? Nós estamos nessa terra para ser missão. Então, em 2021 a gente teve que fazer uma adaptação, então a gente foi rezar terço na frente de hospital, a gente foi rezar terço na frente da prefeitura, a gente foi evangelizar na praça, a gente foi fazer serenata na praça. E 2022 aí logo a gente vai comentar um pouquinho mais, mas esse é um pouquinho do Jesus na Praia, né? Que tem todo esse trabalho de evangelização, de levar o amor de Deus, a alegria de ser de Deus nas praias, né? Nos momentos onde que talvez a ausência de Deus ali fica tão latente, né? E nós estamos aí para levar o amor de Deus. Eu também participei de vários eventos, sim, participei de várias edições de Jesus na Praia, no litoral também, outras missões. Mas eu sempre enxerguei também, de certa forma, esses projetos de missão
claro que a gente tem os frutos diretos da missão ali, por causa de algo que você falou, Vanessa, que missão não é só fazer isso, falando no dia a dia, tudo. Para mim, eu sempre enxerguei também um pouco esses projetos com uma chance de despertar para evangelização, né? Tipo, eu partilho pessoalmente que quando eu fui no meu primeiro Jesus no Litoral, lá no Jesus no Litoral, eu fiquei, tipo, ouvindo, por exemplo, fui descobrir que, por exemplo, existia o Ministério de Universidades Renovadas. Eu fiquei com vontade, porque eu tava com tanta vontade de evangelizar, que eu falei assim, pô, eu não posso só fazer isso só na minha paróquia, eu quero fazer alguma coisa na minha faculdade também. Eu acabei descobrindo que tinha um gol na minha faculdade e tudo. Então, surgiu desse projeto de missão. Então, eu acho que isso que é interessante também, né? Quando você é tocado, tipo, é uma forma de motivar para essa missão do dia a dia também. Com certeza. A Bruna tá aqui, pode falar melhor ainda, né? Mas essa semana ainda a gente conversava, tava numa reunião sobre o JNP, a gente partilhava sobre a questão, por exemplo, do MUR. Ele é um trabalho missionário incrível, porque, assim, é um campo de missão dificílimo, né? Onde a gente vai estar ali evangelizando nas faculdades, onde a gente sabe que estão cheias de ideologias, né? Enfim, toda uma temática que às vezes não quer nos afastar de Deus, realmente. E ali é onde nós temos um povo que precisa de evangelização, precisa conhecer que existe uma igreja, né, que eles têm toda a oportunidade de participar, que é a casa deles, enfim. Então, olha quanta missão a gente tem, né? Missão na nossa casa, tudo é missão, né? E o Renan, como ele pode partilhar um pouco mais, assim, mas ele, como ele falou, ele ama muito a missão, né? E ele sempre deixa isso muito claro também, né, nesse trabalho de evangelização que ele faz. A missão, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte de todo o nosso cotidiano. Então, como o Zé falou, o Jesus no Litoral, o Jesus na Praia, são programas de missão que despertam, que dão aquele start, para despertar o missionário que já existe dentro de nós, né? Exatamente. Eu queria pontuar duas coisas só bem rapidamente. Primeiro, para quem não é de outros estados, assim, teve um termo que a Vanessa usou, né, arrastão. A gente não faz assalto, tá, gente? Não é nesse sentido, só pra pensar, mas é importante começar. A polícia já para esse podcast. Calma, assim, é meio que colocando no sentido de, né, seria meio como se a gente fosse roubar corações pra Deus, colocar nesse sentido, então. Se tiver algum policial ouvindo, tá tudo bem, a gente dá paz. Pode tirar o sniper, não é uma quadrilha. Né? Mas então, arrastão, a gente vai na praia, a gente vai cantar, vai conversar, vai fazer meio que chamar o povo, puxar pro evento, mas é só por causa desse termo mesmo. Que eu sempre rio quando alguém fala, eu sempre penso, nossa, o pessoal de fora não deve usar esse termo. E outra ali, realmente, essa questão da missão é quando a gente consegue compreender, e é muito importante também quando a gente entende que a missão não é só ir na praia ou fazer essa intervenção ali e falar de Deus, assim, é a gente falar de Deus, mostrar Deus no dia a dia. Até porque, eu sei que o Renan quer falar, mas eu vou só pontuar uma coisa antes que eu esqueça. Até porque, assim, ó, pra nós, juventude, é muito gostoso evangelizar na praia. Então, a gente gosta daquela movimentação, a gente gosta de reunir o pessoal. Então, tem toda uma temática que também é agradável para nós. Mas missão exige sacrifício também, né? Então, na praia, a gente também passa os nossos sacrifícios, os nossos perrengues, que depois a gente vai poder falar um pouco mais. Perrengue no banho, perrengue na missão, de andar. Mas a missão também exige o sacrifício. Por exemplo, 2021 foi sacrifício. Foi a gente estar num calor na cidade, rezando o terço na frente de um hospital, às vezes sem sombra. Mas aquela missão também é frutuosa, porque através do sacrifício, né? Então tem todo o fruto também. Então, o sacrifício de evangelizar numa faculdade, o sacrifício de evangelizar dentro de casa, que às vezes é muito difícil, é o nosso principal campo de missão e às vezes mais difícil, né? Então a missão também tem isso, né? O sacrifício que gera fruto. O José comentava algo, né, muito legal, que a gente realmente, né, tem um despertar na missão, e geralmente a gente começa a compreender todo o chamado de Deus para nossa vida a partir de uma missão, né? Claro que Deus usa de outras formas, né, para outras pessoas, mas geralmente quem vai na missão volta de lá, assim, decidido de querer mais e mais de Deus, né? E isso aconteceu comigo também, né, na minha primeira missão, fui com esse sentimento de que lá eu vou ver uma galera diferente, vou fazer amizades, né, vou fazer algo que eu nem sabia para que eu tava indo, né, o que eu iria realmente fazer. E cheguei lá e descobri, né, que Deus queria me usar, né, durante todo o restante da minha vida, da minha caminhada, para conseguir almas para Ele. Então, é algo muito gratificante, por mais que exigem sacrifícios da gente, mas a gente olha para nossa realidade.
olha para onde nós estamos numa cidade onde a gente não conhece ninguém, e Deus nos coloca pessoas, coloca famílias nas nossas mãos para que a gente possa fazer com que elas sintam esperança de viver. E aí a gente não sabe o que vai acontecer com essa família. Então essa família vai ganhar o seu rumo, vai voltar para suas casas, e nós vamos voltar para as nossas casas, nossas dioceses. E aí Deus faz todo um trabalho, né, com tudo aquilo que foi plantado no coração dessas famílias. E nós, como missionários, a gente olha para tudo que a gente viveu naqueles dias de missão e olha para nossa realidade e começa a enxergar a missão em tudo. Então, realmente, o que a Vanessa falou faz muito sentido. A partir da minha primeira missão, eu olhei para minha vida e pensei, eu tenho que ser missão o tempo inteiro, porque a missão nada mais é do que fazer com que Jesus se torne conhecido e amado. E aí seria muito injusto da nossa parte se nós fôssemos para uma cidade, não, e agora eu sou missionário, agora eu vou evangelizar, agora eu vou falar de Deus para todo mundo que eu encontrar. E aí chega na nossa realidade, talvez aonde existem muitas realidades, aonde as pessoas precisam conhecer Jesus, precisam conhecer o amor de Deus, e nós simplesmente, agora eu vou voltar à minha realidade, então agora eu não sou mais missionário porque eu não estou participando de nenhum projeto. Então Deus, ele instiga a gente nessa missão a ser missão por onde nós passarmos. E aí são aí, acho que 9 anos de caminhada que eu tenho aí, e os 9 anos dedicados à missão, e não a missão em projetos, mas sim no meu dia a dia, na minha vida. Então, o simples fato de eu ir para minha faculdade com uma camiseta da igreja, do meu grupo, chama atenção, eu estou sendo missão. O simples fato de eu entrar no ônibus e dar o lugar para a pessoa mais velha sentar, cumprimentar o motorista, que muitas vezes ninguém observa que ele está ali na entrada do ônibus, eu dou um bom dia de uma forma diferente, né, de uma forma afetiva, ele também já vai se sentir amado. Então, são pequenos detalhes onde a missão acontece, que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, né? Então, a missão, ela tem isso. O projeto missionário em si nos desperta para um mundo novo. E esse mundo novo é um mundo de amor, onde Deus, ele nos ama, e a gente, cada vez que conhece mais, quer se aprofundar mais, né? E isso reflete muito na nossa caminhada, né? Como José falou, ele foi numa missão, viu que Deus queria muito mais dele, né? E se ele for contar toda a história de caminhada dele, ele com certeza vai dizer que tudo começou pela missão, né? A missão deu esse start na enquanto vida, o Renan falava, eu até lembrei Deus. de um episódio que aconteceu no JMP agora de 2021, que não foi nas praias ali, mas a gente foi eu e o Renan numa verdureira, a gente foi comprar água para levar para os missionários de uma outra comarca, né? A gente estava na comarca sul e foi comprar água para levar para o missionário da comarca norte. E daí o Renan tava com a camiseta do projeto, né, de Jesus na Praia, e atrás tem a logo da renovação. Daí o senhor que estava atrás da gente falou assim, vocês fazem parte da renovação? Daí a gente falou, sim, a gente faz parte. Ele falou, meu Deus, no ano de 1970, 80, eu participei de um retiro, de um grupo de oração que marcou a minha vida, e desde lá tal. E ele não era mais membro do movimento, só que ele colocou assim, né? Ele viu a logo da renovação, ele lembrou daquela experiência, ele lembrou daquele retiro, e ele falou assim, meu Deus, eu não sabia que ainda tinha gente no movimento, não sabia que ainda tinham jovens que participavam, e ele ficou super feliz, assim. E foi simples, né? Foi uma conversa numa fila, assim, de uma verdureira, mas a gente viu que aquele homem brilhou os olhos dele quando ele lembrou daquela experiência. Então a missão, ela é realmente isso, ela é cotidiana, ela é nos detalhes, Deus fala para nós nos detalhes. Os projetos, o Jesus na praia, Jesus na rua, Jesus no litoral, eles são apenas detalhes ou, enfim, programações que Deus se utiliza, né? Mas a missão acontece a todo momento. Esse podcast é uma grande missão, né? Por exemplo, então... Comentando isso daí, eu me lembrei de uma parecida que não foi Jesus na praia, mas na verdade, alguma vez ia ter algum evento eu lembro que era da diocese, assim, isso foi a minha primeira experiência de missão nesse sentido, assim, e iam fazer um evento lá na praça no centro de Joinville, e daí a gente saiu para convidar as pessoas, evangelizar ali pelo centro. Daí eu me lembro que eu fiquei com o Rodrigo Jeremias, a gente ficou ali perto
numa das saídas do terminal. Adulto, Daí a gente tava ali, a gente ficou ali, né, com algumas pessoas. De repente chegou um cara pra nós, assim, ele falou: nossa, vocês são da igreja católica? Assim, vocês estão fazendo missão, evangelizando as pessoas? A gente é assim. Ele falou: nossa, eu tô observando vocês ali um tempo e eu achei isso muito legal, e eu participava antes da igreja e eu sempre tive vontade de fazer isso, mas não tinha coragem, e eu fiquei olhando vocês ali e fiquei admirado. Só que eu, com o tempo, eu participava do grupo de oração, mas eu acabei desanimando, acabei afastando, e eu tô um tempinho sem ir, mas olhando pra vocês agora, começando vontade, e eu queria agradecer vocês, porque agora eu decidi que eu vou voltar pra igreja, nós dois olhando, a gente não tinha falado uma palavra pro cara, sabe? E eu comecei a agradecer. Foi uma abordagem ao contrário, né? O cara que abordou vocês. Aquilo foi muito, muito, muito forte, muito interessante, porque a gente não, e foi um grande sinal de que, como é Deus que age nessas coisas, né? Não somos nós, a gente não fez absolutamente nada das pessoas, mas daí o cara se juntou, se sentiu agradecido, saiu agradecendo, falando que ia voltar para participar da igreja, tudo, porque só de ver a cena, ele se sentiu tocado, não é por Deus, assim. Então é muito interessante essa experiência. Interessante. Deus se utiliza de tudo mesmo. Eu queria perguntar pra vocês, qual que foi o primeiro evento de missão que vocês participaram? Renan, puxa aí, porque eu vou ter que puxar meu HD aqui. Então, não sei se é porque eu tenho um grande chamado para missão e eu acho que enquanto eu estiver nessa terra, Deus vai querer me utilizar, né, dentro da missão a favor, né, das almas. Então eu lembro assim dos detalhes das edições, eu lembro com muito carinho, né? Às vezes eu abro meu guarda-roupa e vejo as camisetas lá e eu às vezes até me recordo de momentos que eu vivi, né, só em olhar para as camisetas. Mas o meu primeiro contato com missão foi no meu grupo de oração. Na época era o Peregrinos do Amor. A gente estava completando 1 ano de grupo de oração, né? E aí nós decidimos fazer uma missão no bairro, fazia parte da programação do aniversário do Peregrinos, né? Desse 1 ano de grupo de oração. Então nós saímos das casas para evangelizar. E isso foi em agosto. O aniversário do Peregrinos sempre é final de agosto. E aí, em dezembro, ali, de dezembro para janeiro, eu participei do meu primeiro Jesus Litoral, que foi, acho que o mesmo que José também participou pela primeira vez, que foi em 2013, lá em Itapema, que era a camiseta de verde escura. Então essa foi a minha primeira missão, assim, de fato, a nível estadual. Eu já tinha participado, quando teve esse de Itapema, eu já tinha participado de 2 Jesus Litoral já. Porque o meu primeiro Jesus Litoral foi a segunda edição do Jesus Litoral, né? Que foi a segunda vez que aconteceu em Pissarras, né? Só não participei do primeiro. Então, o José já é dinossauro, então. Eu sou um pouquinho mais, eu sou mais velho daqui, mais experiente daqui. Foi isso que eu contei ali, que eu até falei que tive essa experiência no centro. Daí, meses depois, eu fui para essa segunda edição do Jesus no Litoral, que foi a primeira vez que eu participei daí do Litoral, né? Depois participei dos primeiros Jesus na praia também. Eu tive uma experiência antes de entrar na renovação, porque eu participava da infância missionária. Então, a gente fazia o esquema de missão já. Né? Não era missão assim... não era carismática, não era dessa forma que a gente fazia. Mas eu já tinha tido experiência de visitar doentes, coisas assim que a gente fazia com as crianças. E era bem legal, que a gente levava doce pros velhinhos que não podiam comer doce, daí a gente contrabandeava doce. Mas nunca matamos ninguém. Não que vocês saibam. Não que vocês saibam, né? Mas daí a minha primeira missão na renovação foi o Jesus na Praia. Foi a primeira edição de Jesus na Praia, eu fui. E eu lembro que o primeiro velhinho assim, que eu abordei no primeiro dia já, era o Seu Hugo. Eu lembro o nome dele até hoje. Porque o velhinho, ele tava assim, sabe aqueles velhinhos assim, que estão com a cara invocado, brabo? A gente achou que ia apanhar dele quando a gente, né, foi falar com ele inicialmente. A gente começou a falar pra ele. Vou explicar por que eu tava bravo. Eu já achei que era evangélico de novo. Só que daí quando vocês falaram que era católico, daí eu até me acalmei. E era o único daí de noite. Todos que a gente falou, era o que tava na missa de noite, que teve missa. Tava lá com a gente. Então eu lembro de ser feliz. Ele falando, não, porque a gente não vê o povo da igreja católica saindo. E tem que sair pra falar. Então isso eu lembro bastante. E daí depois teve as outras
A minha primeira missão, pelo que eu lembro, assim, foi realmente no meu grupo de oração, né? Eu entrei no Renascer em 2012 ali, então a gente fazia missão para... a gente tinha muito essa questão de fazer missão para convidar para os acampamentos, que são os retiros do nosso grupo. Enfim, a gente fazia missão nas ruas aqui nos bairros da Redondeza mesmo. E daí eu acho que o meu primeiro Jesus na Praia, que foi o projeto de missão assim que eu participei, eu acho... Renan, eu acho que tu vai lembrar melhor que eu acho que é o de 2015, que foi o do projeto lá que tinha camisa com a logo que a gente brinca, né? Porque tinha uma logo enorme do Irineu Imóveis nas costas da camisa. Aí parecia muito que a gente era uma galera de imobiliária fazendo um trabalho na praia, assim, tipo... Vamos construir casa, galera! Edifiquem as suas casas sobre a rocha, hein? E daí, tipo, parecia muito isso, assim. Mas eu acho que essa edição era de 2015, eu não lembro, assim, mas foi o meu primeiro projeto oficial, assim. Mas missão eu já tinha feito no grupo, né? E Jesus no Litoral, poxa vida, eu nunca participei, isso é uma vergonha. A única coordenadora do Ministério Jovem, eu acho que nunca participou do Jesus no Litoral, mas eu ainda hei de participar. Esse ano a tua agenda já tá até fechada, né, Vanessa? Meu Deus! Mas é pra coordenadora, arranja uma vaga. Coordenadora tem vaga. Divulgou. Coordenadora não entra na contagem dos inscritos. Divulgou a missão Jesus do Litoral esse ano, a Vanessa vai ser a primeira inscrita. Meu Deus! Eu participei 4 vezes do Jesus do Litoral. Bah! Fui do 2º ao 5º. Eu participei 6 vezes. 6 vezes. 4 vezes no Litoral, acho que o Jesus na Praia também foi umas 4, 5 vezes, teve uns outros projetos de missão. Jesus no ônibus que a gente fez. E daí o mais longe foi fazer missão em Marajó, que eu fui fazendo. O José, o José foi longe. 20 dias lá em Marajó. Mas a Bruna comentou seu primeiro Jesus na praia, e eu sempre me lembro que tem que contar essa história do primeiro Jesus da praia. Porque a gente era em Itapuá, foi em Itapuá, o primeiro dia na praia. E a gente teve uma missa de abertura, a gente teve um envio, tudo. E o alojamento era numa escola que era bem longe da igreja. Talvez... É essa mesma, Vanessa. É, a mesma escola, a gente ainda... Ela é usada pra tudo, Isso. Daí... Até a Osana já teve lá. E daí a igreja lá, eu lembro que a gente tinha que andar toda a avenida lá, enorme. A gente tinha de tudo de a pé. Daí, não tinha transporte. Não tinha transporte para levar. E tava caindo uma tempestade. Salvo aqui, né, deixando de lado a irresponsabilidade de deixar um monte de adolescente andar numa tempestade, né? Que às vezes a gente. Às vezes, não sei se vocês passam assim, Vanessa, Renan. Não sei se vocês lembram agora que eu sou um pouco mais velho, assim. Eu começo a lembrar de umas histórias de quando eu era mais novo, eu falava assim, caramba, como que a gente fazia essas doideiras, né? Mas tudo bem. Né? Como que não, o pior é que te deixava, tipo, eu já era adulto, eu não tava na coordenação, né? Então eu só tava ali participando, né? Mas você viu, caramba, como que deixava acontecer essas coisas? Mas tá. Botaram aquele monte de adolescente, porque a maioria era menor de idade, pra andar naquela tempestade. E tinha aquele chovendo forte. Daí de início, todo mundo assim, ó, mas bravo pra caramba, porque tinha que pegar a chuva pra conseguir chegar no alojamento. Só que daí chegou no meio do caminho, andando um pouco, e a galera, tipo, percebeu que aquilo ali é o que tinha. E daí alguns começaram a cantar. E daí a gente começou a cantar um monte de música da igreja, dançar, e ali pular. E daí a gente começou a passar nesse lugar, gritar Jesus te amo, não sei o quê. Que legal! Entrou esse clima, assim, todo mundo entrou nesse clima. Beleza, chegamos no alojamento, dormimos tudo. Nem precisaram tomar banho, né? Aquela fininha... Teve, né, aquela fininha básica que a gente sempre tem, né, nas pré-missões. Jesus na praia tem que é um pouco mais de boa, Jesus no litoral que era meio tenso, até acabava água às vezes. Jesus na praia, pelo menos a água ainda é quente. Pelo menos que eu fui, a água ainda era quentinha. Pelo menos tinha água, porque no litoral, volta e meia, acabava água no litoral. A gente chegou no outro dia, a gente começou a ver todo lugar, que quase todas... A gente chegava e evangelizar alguém, e você leva a camisa... era vocês que estavam cantando lá na chuva ontem e tudo. A gente sim. Nossa, eu achei muito... E assim, aquilo que a gente passou na chuva,
eu nunca participei de uma missão que teve tanta receptividade das pessoas, porque praticamente todo mundo que a gente chegava, eles lembravam de ter visto a gente na sexta-feira à noite cantando, assim, no meio da chuva, sabe? Porque a gente tinha que caminhar pelas partes principais da cidade pra chegar na escola. Porque, assim, então muita gente, assim, muita gente mesmo via, assim, e até chamava a gente, tinha gente que chamava a gente porque via a camisa, reconhecia do dia anterior, de ter visto andando na chuva, chamava, sabe? Pô, vim aqui, oi, eu vi vocês lá, eu achei muito legal, tudo, e sabe, e daí, tipo, a história foi um baita no perrengue, mas Deus se utiliza dessas coisas, né, também. É isso que eu tava pensando, assim, enquanto tu falava, meu, se, tipo, imagina, né, pra quem tava na organização, alguma coisa assim, tu fica pensando, meu Deus, por que essa chuva, né, que perrengue, fazendo a galera passar por isso e tal, e olha que baita oportunidade que Deus utilizou, né, então, realmente, as coisas não ficam nas nossas mãos, né, quando a gente tem o controle das coisas, a gente faz do nosso jeito e talvez não é tão frutuoso, né, mas ali Deus se utilizou dessa dança na chuva, olha que legal, meu, muito baita. O segundo Jesus na praia, eu passei o meu aniversário de 15 anos na missão. Né? Olha, teve até baile de debutante, não? Então, não teve, mas rolou um negócio assim. Eu tinha feito. Então, assim, com 14 anos eu fiz uma cirurgia na coluna. E daí, na sequência, foi assim, de passado uns 2 meses, eu tava na missão. Fui pra missão. E daí eu lembro que esse ano eu não lembro por que o José não foi. No segundo Jesus na praia. Teve uma coisa que tu não foi. Tá? Que eu lembro que eu fui sozinha. Aí, o que aconteceu? Eu tava um povo querendo me jogar no mar. Aí os mais velhos, aí teve pelo menos um pouco de bom senso, assim, não, ela fez cirurgia na coluna, não pode jogar no mar. Podem pegar no colo, menina. Aí tiveram a brilhante ideia de encherem garrafinhas de água e tacarem em mim no meio da praia. Eu saí encharcada. Só que assim, foi um dos momentos que eu me senti mais acolhida, porque eu sempre tive o José muito como um apoio quando eu tava nessas coisas. E daí, tipo, eu tava sozinha, ele tava sem usar, então eu tava meio intimidada. Então foi um momento muito importante pra mim, assim, que eu senti, pô, eu sou querida. Então, é uma lembrança que eu tenho boa. E daí depois eu ganhei uma caixinha de Ferrero Rocher que eu não posso comer, porque eu tenho alergia à avelã. Ai, mas que bonito, que bonito. Eu lembrei de uma experiência engraçada. 2020 ali, quando eu participei, a gente tava organizando ali, né? Então eu tava organizando dias na praia ali com o Kleber, com o Daniel na época e tal. E daí, eu lembro que a gente estava vendo algumas coisas para levar para missão. Aí, em determinado momento, a gente falou lá no grupo que a gente tinha, né? Vamos levar um surdo para missão, né? Que era um negócio de bater, né? Um surdo lá, aquela caixa de ficar batendo. Aí a gente falou assim, né? Vamos levar um surdo para missão. Daí o Kleber veio assim, meu, que legal, mana. Então a gente tem que ver uma pessoa, assim, um intérprete de Libras, né? Alguém de alguma escola. Alguém de alguma escola pra falar com ele e tal. Daí eu e o Daniel, a gente ficou assim, cara, o que o Kleber tá viajando? O que ele tá falando? Aí a gente falou, não, cara, surdo instrumento, né? Aí, beleza. Tudo bem, né? Resolvemos o grupo, o rimo e tal. Aí a gente na orla da praia, de repente, cara, apareceu um surdo pra evangelizar. Aí, cara, ainda bem que os seminaristas nesse ano participaram com a gente. Eu não sei se o Zé já tava na época, se o Zé tava na filosofia. Tava na filosofia ainda, né, Zé? Tava. Aí vocês foram participar com a gente. Porque daí eles fizeram um curso de Libras. Isso, daí teve um seminarista que foi lá e evangelizou esse cara e falou em Libras. Cara, eu, o Daniel e o Kleber, a gente se olhou, daí a gente falou assim, eu não acredito que isso aconteceu. Cara, mas foi assim um negócio muito engraçado mesmo, mas foi legal. Mas ó, aconteceu até uma evangelização em Libras ali. Nesse sentido assim de ser algo diferente, que tem que utilizar de alguém específico, também no Jesus Litoral, na última edição que teve lá em Balneário Gaivotas, a gente foi evangelizar, e aí dentro da minha equipe, nós éramos em 20 pessoas, né? E tinha uma menina que falava espanhol, só que, tipo, ela não tinha divulgado assim, né? Ninguém sabia. E aí a gente foi divulgar e, tinha muita gente do Uruguai que falava espanhol. E aí a gente chegou pra nossa líder e falou, não tá dando certo, a gente tá encontrando muito espanhol, assim, né, com a linguagem espanhol. E aí, do nada, a menina falou assim, eu falo espanhol.
Aí ela disse, então a tua dupla vai sempre, a hora que encontrar uma família de estrangeiro, assim, é você que vai, né? Meu, mas tadinha da menina. Ela, tipo assim, acumulava uma fila junto com os líderes, que daí, como a gente não falava, então, e parece que eles ficaram aglomerados tudo no mesmo lugar da praia, sabe? A menina, ela passou a tarde inteira evangelizando. Então, meu, tadinha dela, assim, ai, será que tem mais algum? Daí vinham falar pra ela, ai, tem mais 3 guarda-sol lá. Daí ela olhava com aquela cara de desespero, sabe? Aí ela disse depois, né? Eu não sei nem mais o que falar, é muita gente. Tadinha. Tadinha. Tem uma experiência que a gente viveu, talvez até na mesma edição do Jesus na Praia que vocês comentaram ali de Itapoá, era na coordenação do Chibata. Naquela época a gente era, né, da loucuragem, assim. A gente ia pra missão sem saber se ia ter tudo que precisava, inclusive alimentação. E aí eu lembro que era tudo muito contadinho, então o Chibata, eu acho que ele tinha um pouco de pena dos missionários e cobrava tipo um valor absurdamente baixo, e nós sabíamos que o valor não dava para cobrir e a gente ia na providência, sabe? E eu lembro que teve uma edição que nessa de Itapoá, que eu lembro que eles iam fazer alguma coisa com batata e não tinha batata. Eles estavam tipo assim, meu, estamos desesperados porque a gente precisa comprar batata e não temos dinheiro em caixa e a gente precisa providenciar alimento, e enfim. E aí nós estávamos voltando do arrastão da praia, naquela bagunça, e aí de repente passa por nós, na frente do colégio, um caminhão de verdureira. E eu não lembro se caiu o saco de batata ou o cara que estava em cima do caminhão jogou. Eu sei que apareceu 2 sacos de batatas e tipo, caiu do caminhão. Mas os missionários fizeram uma festa com esse caminhão, começaram a balançar o caminhão e um bezerro na frente dessa escola. Aí eu lembro que meu, sabe, o assunto daquele JNP foi tipo saco de batata. Deus providenciou um caminhão de verdureira e que deu saco de batata pra gente. E aí essa semana eu tava dando uma olhada, eu não sei se foi no Facebook ou algumas fotos que o pessoal mandou aqui no WhatsApp, e tem foto do pessoal segurando as batatas. Eu até vou puxar ela depois, eu vou mandar pra vocês. Tipo, tem a foto do pessoal com as batatas, sabe? Tipo, aquele sorrisão no rosto. Foi uma experiência bem divertida, assim, bem diferente. Que legal. Ao mesmo tempo que foi engraçado, né? A gente viu que a providência de Deus, ela vai além daquilo que a gente pode imaginar, né? Porque, meu, assim, faltava horas pro almoço e não tinha alimento, e aí do nada apareceu batata. O missionário ia evangelizar, ele puxava a oração e falava assim, meu irmão, se você tá precisando de algo na sua vida, Deus nos deu um saco de batata. Confia. A gente pega umas situações assim de providência que a gente sente. Teve não era Jesus na praia, o José, talvez tu fale. Vocês enriqueceram uma lanchonetezinha? Isso era no litoral de Pissarras, que tinha uma lanchonete bem pequenininha, que era mais... Tipo assim, eu já não tinha nada, mas era que era mais perto que tinha do alojamento, pra galera não dar muito. Meu, todo mundo ia lá, sabe? Não, e tipo assim, era coisa que a gente acabava com o estoque da lanchonete, porque de repente era 150 ali, 200 pessoas indo comer Meu senhor! Porque ia todo mundo ali, sabe? Porque era mais perto, porque a escola, porque a gente tinha ficado numa escola em Pissarras, era escola, tinha igreja próxima, mas não tinha muita coisa assim de comércio por perto. Daí, tipo, todo mundo ia naquela lanchonetezinha, assim. E daí a gente ficou brincando, porque a gente foi num primeiro ano, ela era bem acabadinha, sabe? Daí a gente voltou depois, tava ela toda nova, assim, reformada. Eu falei, a gente transformou essa lanchonete aí, ó. O cara ganhou dinheiro porque tava acabadinha. Chegou no outro ano, tudo novinho, reformado. Hoje o cara é um grande empresário da cidade. Pois é. Ficou caro. Não, desculpa, foi Itapema. Eu tava pensando, porque eu lembro que a gente... Era só atravessar a rua. Isso, era só atravessar a rua. A lanchonete que nós ficávamos roubando Wi-Fi, porque também não funcionava sinal de celular na escola.
A gente chegava da missão e já ia bem perto da lanchonete para conectar o Wi-Fi para receber mensagem, porque na cidade era bem difícil de área. O que eu lembro, assim, também do Jesus Litoral, a gente foi evangelizar numa cidade de Garopaba, era na edição de Garopaba. Aham. Tu tava em Garopaba, José? Garopaba, não tava. Ah, tá. A gente foi evangelizar, eu acho que era na Praia da Ferrugem. E aí nós estávamos indo em direção à praia, só que daí da comunidade que nós estávamos até a praia era uma distância bem longa, né? E a gente foi caminhando, então a gente foi indo fazendo arrastão até chegar na praia, né? E ao longo desse arrastão, daí a gente tava não na praia ainda, a gente tava na rua mesmo. E aí nós paramos em um certo local, tinha um morador de rua com uma bicicleta, assim, né? E aí, como é de praxe, né, a gente vai passando pelas pessoas e aquelas pessoas que a gente sente no coração, a gente faz serenata, né? A gente para exclusivamente para essa pessoa, né? E eu lembro que a gente parou com esse morador de rua e nós fizemos uma serenata para ele chorou muito, assim, né? E aí um dos missionários pegou e deu o seu chapéu da missão para ele. E ele colocou, e aí depois ele pediu para falar, né? Depois que a gente acabou ali o momento, ele pediu, posso falar um negócio para vocês? E aí tava assim, tipo, todos os missionários juntos, né? E aí ele não era só uma equipe, né? Aí ele começou a contar a história dele. Ele falou, eu sou morador de rua, geralmente as pessoas, elas me ignoram, elas fingem que eu não existo, mas eu tô aqui na rua não porque eu quero, mas porque eu não tive opção de escolha. Às vezes eu sinto que as pessoas não me amam, me sinto sozinho, e hoje eu senti profundamente o quanto Deus me ama. Eu sei que Ele mandou vocês lá de onde vocês estavam para vir aqui falar comigo, porque Ele queria me dizer que eu não estava sozinho. Ele falou, a coisa que eu mais pedia para Deus, vocês nem sabiam disso, e Deus me deu agora, que foi esse boné, esse chapéu, enfim, eu não lembro se era boné ou chapéu nessa edição. Eu acho que era um chapéuzinho. E aí ele falou, eu estava pedindo, já fazia tempo, que alguém me desse um boné, alguém me desse um chapéu, porque é muito quente andar na rua nesse sol quente, e hoje vocês me deram. E aí ele falava, eu nunca recebi tanto abraço na minha vida, eu não consigo nem expressar a minha gratidão, porque hoje eu realmente estou me sentindo amado. Então, para mim, assim, é uma experiência bem forte, e toda vez que eu penso de missão, que eu lembro dessa história, eu lembro o quanto que Deus ele age quase sempre nos detalhes, né? Porque geralmente a gente pensa, nós vamos para a missão e nós vamos fazer evangelização na praia, né? Então a gente enche nosso coração de expectativa para chegar lá na praia e fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, né? Só que até o caminho da praia muita coisa acontece. Então é por isso que, né, nos detalhes, às vezes no meio da rua a gente vai encontrar alguém e a missão ela vai ter valido a pena para nós, né? Por um momento que a gente viveu no meio da rua, assim, não era a missão acontecendo de fato, né? Nós estávamos se encaminhando para ir para a missão. Então, acho que a missão ela tem muito disso. Às vezes, numa conversa dentro da escola com alguém, ou num momento inoportuno que a gente nem imaginava que ia acontecer algo, acontece uma experiência dessa, sabe? Então, assim, 8 dias de missão que a gente passa no dia do litoral são 8 dias que a qualquer momento você vai ser surpreendido por Deus, né? É importante realmente ressaltar, assim, né, que nesse projeto do Jesus na Praia, Jesus Litoral, a gente realmente procura também fazer essas abordagens, enfim, na cidade mesmo, né? Por exemplo, no Jesus na Praia, a gente, quando vai escolher uma cidade, a gente procura talvez a região mais carente daquela cidade, a região, às vezes, onde falta uma comunidade católica ali, uma paróquia, enfim. Então, a gente procura os bairros mais necessitados de carência de evangelização mesmo, para que a gente possa fazer uma abordagem nas casas também, nas famílias, né? Porque a gente ali está acolhendo e fazendo evangelização não só para aquelas pessoas que estão visitando a cidade, para aquelas pessoas que estão a passeio, mas também para aquelas pessoas que residem naquele lugar, né? Eu lembro que em 2020 a gente teve uma experiência muito bonita também, porque Itapuá, como vocês comentaram, como o Zé, a Bruna, enfim, o Zé e o Renan comentaram aqui, foi o nosso start para o projeto Jesus na Praia, né? E tinha uma mulher lá, talvez vocês lembrem melhor o nome dela, ela tinha feito um grande trabalho com a juventude lá na cidade de Itapuá, né? E em 2020, quando nós fomos fazer Jesus na Praia lá, ela estava com câncer já em fase terminal. Então, quando nós estávamos fazendo a evangelização ali nas ruas, nós passamos na frente da casa dela. E ela estava na janela, assim, bem fraquinha, acenando
né, para o pessoal, assim, eu acho que o Zé também lembra ali, porque vocês estavam todos nessa missão, né, e a gente teve a oportunidade de fazer uma serenata ali para ela, né, então foi um momento de cuidado de Deus, né, para aquela pessoa que tanto se doou, né, para a juventude, enfim, para aquela cidade, e teve esse cuidado, essa oportunidade de receber o amor de Deus através de uma serenata. Então, assim, são termos, como a Bruna até colocava, né, a gente fala arrastão, a gente fala serenata, quando a gente para e canta uma canção para uma pessoa. Através dessas coisas, através desses cuidados, de uma canção que fala do amor de Deus, de um arrastão que fala Jesus te ama muito, né? Tudo são ferramentas de evangelização, né? Tudo são formas do Senhor alcançar, né, o coração. Tem um santo que fala, não vou lembrar o nome dele agora, de uma conversão realmente que o Senhor fez através de um Jesus te ama, né? Que são frases, são coisas que a gente fala às vezes de maneira tão repetida, mas que a gente muitas vezes não cai no coração, né? E em determinado momento o Senhor vai se utilizar, como se utilizou com aquele morador de rua ali que o Renan colocou. Então é muito importante ressaltar, isso tudo é muito legal, arrastão, enfim, serenata, traz uma alegria muito grande para o missionário, mas também tem um cunho de evangelização profundo, né? Um cunho de evangelização muito forte ali. Eu acho legal também colocar que ao longo da história aí de Jesus na Praia e também de Jesus Litoral, nós passamos por uma mudança na forma de abordagem das pessoas, né? Até para que todo mundo que ouvir esse podcast possa entender. Então a gente tem 10 anos de história aí, tanto de Jesus no Litoral quanto de Jesus na Praia. E durante mais ou menos 5 anos, nós fazíamos missão querigmática, que seria o quê? É uma abordagem onde nós chegávamos com passagens e falas baseado em alguns temas, que seriam 6 temas específicos. Vou tentar lembrar de todos, e aí se eu esquecer de algum, né, os universitários estão de plantão aí. O amor de Deus, a gente falava, né, começava a abordagem falando sobre o amor de Deus, que é o grande objetivo da missão, né? E aí falávamos sobre pecado, sobre fé e conversão, sobre vida em comunidade, sobre Espírito Santo, e faltou um mesmo. Jesus Salvador. Jesus Salvador, isso mesmo. Então, era baseado nesses 6 temas, não necessariamente que a nossa fala precisava seguir uma ordem, mas todas elas precisavam voltar para o amor de Deus. Então, nós fazíamos uma abordagem, dependendo do lugar, se fosse no guarda-sol, de 2, 3 minutinhos, e aí nas casas a gente tinha um pouquinho até mais de liberdade com a questão do tempo. E aí, baseado também em alguns documentos do próprio Papa Francisco, algumas orientações da própria igreja, foi até onde o Papa Francisco falou que nós somos uma missão nessa terra, que nós tínhamos que sair dos 4 cantos das paredes da igreja, né, e sair em missão, né, ir até as periferias existenciais. Essa é uma frase que sempre marca muito a minha caminhada, né, porque é muito cômodo para nós sairmos da nossa comunidade, da nossa paróquia, e bater de casa em casa nas casas que estão na nossa volta. Mas quando o Papa Francisco fala de sair para as periferias existenciais, é pensar como um todo na sociedade, né, dos menos favorecidos, dos mais necessitados, que talvez se não for um missionário apresentar Jesus para eles, talvez ninguém vai ter esse trabalho, ninguém vai chegar até eles com essa mensagem de esperança. E tudo que eles mais precisam é de esperança, né? De alguém que não tem comida na mesa, de alguém que não tem um lar, né, para dormir. Então esse é o grande chamado do Papa Francisco, né? E o Papa Francisco também, nesse mesmo documento, falava do quanto que nós temos que ouvir e não falar. Então foi aonde nós, né, nós, quando eu digo nós, a nível estadual, primeiramente, né, e depois foi aplicado nas dioceses. Então o Estado ele teve um direcionamento de nós mudarmos a nossa forma de abordagem, de nós sairmos do papel de quem fala, mas passarmos a ser alguém que ouve. Porque as pessoas elas estão carentes, né, de falar aquilo que elas sentem. E muitas vezes dentro da própria família elas não têm esse espaço, porque existe alguma briga familiar, existe algum detalhe que faz com que elas se calem, com que elas se fechem. Então a nossa metodologia de abordagem hoje é fazer com que as pessoas se abram, né, coloquem aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas estão vivendo, e aí sim usar, né, dos temas do querigma, que são essas 6 palavrinhas que a gente comentou antes, para, de fato, fazer uma evangelização eficaz, né, de acordo com aquilo que Deus precisa trabalhar na vida daquela pessoa. Então, a gente começa uma conversa de verdade com a família, com a pessoa que está no guarda-sol, enfim.
A gente começa a perguntar da onde que ela é, se ela tem filho, se ela não tem, se ela está passando férias na cidade, né? Como é que foi o ano dela. São ferramentas que a gente usa para começar a ter uma abertura dessa pessoa, né? E aí, né, Deus é tão legal, assim, tão generoso com a gente, que quando a gente olha para aquela pessoa e muitas vezes a gente fala, essa evangelização vai ser difícil, essa pessoa não vai se abrir. Às vezes é a família que mais se abre, é a pessoa que mais se abre. Então a gente teve bastante experiências nesse sentido, desse novo método de abordagem. E é incrível, assim, o quanto que as pessoas, elas colocam, assim, uma situação para nós, e nós podemos trazer uma palavra de esperança baseada no querigma, daquilo que elas precisam ouvir, daquilo que elas esperam ouvir naquele momento, né? Então não faz sentido, às vezes, né, a pessoa colocar uma questão lá de, por exemplo, um pecado específico, e eu falar de um tema que não tem nada a ver com aquilo que ela precisa ouvir naquele momento. Então nós percebemos que esse método de abordagem, ele é muito eficaz, né? Uma, porque a gente dá ouvido às pessoas, então as pessoas, elas têm oportunidade de fala, então aí às vezes é isso que elas estão ansiando, né, por que aconteça, e também porque nós somos mais eficazes naquilo que Deus coloca no nosso coração, para aquelas pessoas. Então nós usamos os carismas, né, do nosso próprio movimento, né, aquilo que a gente recebe de formação e coloca em prática na missão, né. Então, né, já fazem acho que 5 anos que nós mudamos essa metodologia e creio que tem dado muito certo, né. Eu acho que a Vanessa também pode partilhar um pouquinho sobre essa experiência da nova abordagem, mas eu acho que, né, foi uma sacada muito legal, baseado naquilo que o Papa Francisco, como igreja, nos pedia, né, e que a gente percebe, né, nas experiências de missão, tanto Jesus na praia quanto no Jesus no litoral, que tem dado muito resultado, e a gente percebe que tem sido mais frutuosa a missão em si, né? É isso mesmo, assim, e tudo em comunhão com a igreja, realmente, né? Então, essa experiência, essa transformação, né, nessa metodologia da abordagem aí, de acordo com aquilo que o Papa nos pede também, então mostra a nossa comunhão, e tudo que está em comunhão ali com a igreja, então tem os seus frutos, né? Então, realmente, essa oportunidade para que, né, a pessoa possa ser ouvida, possa ser escutada e ali ser trabalhado, então é com certeza uma abordagem que gera frutos, né? Gera muito frutos, assim. Então, é uma grande graça a gente poder ter vivido esse processo de transformação dentro das nossas abordagens missionárias, e a gente vê o quanto o Senhor tem feito a missão crescer realmente, né? Para a honra e glória dele. Eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho desse ano, da edição desse ano, né, do Jesus na Praia, né, como vai ser, como vai funcionar. Então, pessoal, nós estamos nos preparando aí para mais uma edição de Jesus na Praia. Estamos em um processo de construção da missão, né, dessa edição. Como nós já falamos aí durante esse podcast, ano passado a gente teve que fazer algumas adaptações no projeto, justamente pelo período que nós estávamos vivendo, que estamos vivendo ainda, né, que é um período de pandemia, onde a gente não podia, na época estava bem forte a questão da pandemia, e nós não poderíamos fazer nenhum tipo de aglomeração, né, juntar pessoas em um local específico. Então a gente queria que a missão acontecesse, e a gente teve que nos adaptar à nossa realidade. Então a gente fez por comarcas, pequenos grupos, pequenas ações, né, mas que foi muito bom para aquele tempo. Então a gente tem até bastante testemunhos, bastante depoimentos de pessoas que gostaram realmente daquele momento, né? Mas foi algo direcionado para aquele momento específico da pandemia que nós estávamos vivendo. E agora nós estamos nesse período de retomada, né? Onde as coisas já estão bem mais liberadas. Em questão de restrição, nós já estamos bem mais tranquilos. Então, esse é o momento de nós voltarmos com tudo. Então, graças a Deus, nós tivemos aí a liberação do nosso núcleo diocesano da Renovação Carismática Católica para que o evento acontecesse. Então, como a Vanessa já comentou, a edição de Jesus na Praia desse ano irá acontecer nos dias de carnaval. Nós iremos iniciar na sexta à noite e iremos encerrar na segunda noite, né? E daí terça é o dia do carnaval mesmo, e aí a gente deixa aí um dia livre para o pessoal voltar para suas casas e descansar, porque quarta-feira nós iniciamos aí também os trabalhos e, né, o período da quaresma. A gente vai ter os 3 dias, e os 3 dias nós vamos aproveitar muito bem o cronograma para que a gente faça, né, uma missão muito frutuosa e consiga aproveitar todos os horários da melhor forma possível.
Então, nós estamos abrindo aí algumas inscrições, né, para a nossa diocese, por comarcas. Nós iremos trabalhar com um número até muito parecido com o que a gente já costuma trabalhar nas missões que acontecem de forma presencial. Então, a gente vai ter uma estrutura presencial, né, basicamente. Então, né, mas por conta da pandemia, a gente não vai conseguir abrir as inscrições e ser algo meio liberado. Né? Vamos supor que, né, para honra e glória de Deus, a procura seja muito alta e a gente vai conseguir acolher todo mundo que quer se inscrever. Vai chegar um determinado momento, né, a gente tem esse número já fechado, né, que a gente vai ter que, né, encerrar as inscrições. Por isso que quando a gente abrir as inscrições aí para a missão, a gente pede todo o zelo, todo o cuidado e carinho para que se inscrevam, né, antecipadamente e o quanto antes, justamente porque esse ano a gente vai ter um número limitado e não vamos poder passar desse número, porque a gente precisa preparar, né, o alojamento, a alimentação, e por conta da pandemia também, a gente precisa trabalhar com um número fechado de pessoas. Mas a gente vai acontecer, né, a missão, estamos nos organizando para isso. A gente ainda não tem muitos detalhes porque está em construção. Realmente a gente começou as conversas agora. Nós passamos por um período de troca de coordenação aí no núcleo diocesano, né, um novo biênio que se inicia. Então agora esse mês de janeiro ainda as coisas estão bem agitadas aqui nos bastidores. Mas, né, para honra e glória de Deus, nós já temos a confirmação de local, a paróquia está super aberta para nos acolher, né, lá em Itapoá. Então, a missão ela vai acontecer, porém os detalhes eles estão sendo conquistados ao longo dos dias, né? Então, semana passada a gente garantiu o alojamento, que vai ser inclusive na escola de praxe de todo ano, né, José, que a gente conhece bem aquela escola. Estamos aí organizando a parte de alimentação, inscrições, equipe de trabalho, então aos pouquinhos a gente está construindo. E logo a gente vai lançar, né, a divulgação oficial no nosso Instagram do Ministério Jovem, né, dando start aí na nossa inscrição. E aí lá nós vamos dar todas as informações possíveis aí para que todo mundo já se interaja de como vai acontecer a missão. É isso mesmo, então. Então, agora na época de carnaval, né, teremos aí, se Deus quiser, o nosso 12º Jesus na Praia. Então, você que está ouvindo esse podcast, né, que de repente tenha ficado aí curioso de conhecer um pouco mais a missão, ou que já conhece, né, talvez não tenha participado mais, enfim, é uma oportunidade para você estar com a gente. Se de repente você é um veraneiro, né, vai passar lá, sei lá, o carnaval, o feriado de carnaval lá em Itapoá, você de repente vai ver um pessoal aí meio doido, né, talvez dançando na chuva, como o Zé colocou, ou cantando um sol bem assim, escaldante. E se você vê um pessoal meio doido, cantando, dançando, evangelizando, levando o amor de Deus de uma forma um pouco diferente, seremos nós, né, que estaremos lá, né, fazendo todo o processo de evangelização de Jesus na Praia. Então, a gente já aproveita e pede aqui também as orações de vocês para que esse processo de evangelização aconteça da forma como Deus quer, né, para que o Senhor providencie aquilo que é necessário. A gente falou algumas histórias aqui, então a gente sempre tem que contar muito com a providência de Deus, né, nos detalhes, né, nos bastidores, e também para que a evangelização seja frutuosa. Então, se você está acompanhando aí, quer conhecer um pouquinho mais de Jesus na Praia, do projeto, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe ali o Instagram do Ministério Jovem, o Instagram da Renovação, a gente sempre está compartilhando ali as informações. E venha participar com a gente, venha ser um missionário com a gente, ou, enfim, ter a graça de ver, né, toda a evangelização acontecendo, porque realmente é uma grande graça, é um grande presente que Deus nos dá, esse projeto de missão. E principalmente aí eu faço um convite especial à juventude, porque o Senhor quer contar com a gente, né? Então é isso, assim, o Jesus na Praia 2022, se Deus quiser, logo está aí e vamos vivê-lo intensamente. Aqui a gente falou mais específico no projeto da Diocese de Joinville, mas você também que é de outra diocese aí, que nos escuta, procure também aí, às vezes, talvez no diocese deve ter alguma coisa, né? Pode ser desligado da renovação, mas tem missões também ligadas a outros movimentos, né? Tem outros tipos de missão, né? Procura aí para você estar com essa vontade de participar. E se por um acaso não tiver nada, né? Então talvez possa ser uma oportunidade de você, talvez ir atrás disso daí, né? Procurar, né? Ter essa ideia de ter alguma coisa aí perto. Se quiser conhecer mais, pode entrar em contato com a gente aqui no Café Católico, mandar mensagem ali também no Instagram do Ministério Jovem de Joinville ali, né? Esse de Joinville também, então, para acompanhar essas sociais.
lembro também, né, que a gente tem outros podcasts aqui que a gente fala de missão já também, né? A gente tem, por exemplo, a entrevista com a Maria Isabel, que é a missionária que está lá em Moçambique, e também um sobre a infância e adolescência missionária, onde a gente apresenta outras realidades de missão, né? Então é bem interessante porque missão é uma coisa bem diversa. Aqui a gente trouxe um pouco, né, mais essa missão no estilo da inovação e partilhamos um pouco das nossas experiências, mas são muitas outras que nós podemos ter. Então, depois dessa partilha, dessa conversa um pouco sobre missões, vamos agora para as nossas dicas culturais. Então, Vanessa, qual é a sua dica para os nossos ouvintes? Então, eu vou deixar 2 dicas. Uma eu acho que ela já deve ter sido colocada aqui, alguém já deve ter falado, enfim. Mas eu vou ressaltar se alguém já falou, e se alguém não falou, eu vou falar pela primeira vez. Tem uma série muito boa aí, né, que eu acho que muita gente já conhece, muita gente já viu, que vale muito a pena ver, que é The Chosen, né? Então, se você não teve a oportunidade de assistir ainda, assista ela através de um aplicativo ali, né? Que você baixa no seu celular, que daí você pode estar vendo. É uma série que fala aí, então, né? Jesus, enfim, mas que é muito, muito boa, vale muito a pena. E uma outra dica cultural que eu vou deixar também é um livro que eu até estou lendo, na verdade, agora, sobre virtudes, do Francisco Fausto. Um livro muito bom. Então, deixo aqui como uma dica, né? Procure aí Virtudes, do Francisco Fausto, que é muito bom. E você vai encontrá-lo facilmente aí nas livrarias católicas, enfim, até na Amazon, algo assim. E que vai falar sobre as virtudes, que é um assunto também muito importante para nós, né? Então, eu deixo aí essas 2 dicas. Renan, qual a sua dica? Então, já que nós falamos de missão, né? Deixo aqui como dica o próprio Evangelii Gaudium, né? Que foi escrito pelo nosso querido Papa, né, onde é uma linguagem bem legal, assim, foi feita voltado para o jovem mesmo, então é um livro bem gostoso de ler, e ele vai falar um pouquinho sobre essa missão da igreja, né, de evangelizar. Então, é um livro que a gente usa muito como base também nos nossos processos formativos, e é onde nós entendemos a real dimensão da missão que acontece na igreja como um todo, né. Então, a igreja, ela tem essa grande missão, né, de evangelizar, de fazer com que Jesus se torne conhecido e amado. Então esse documento é um documento muito bom para que a gente use como base, né? Talvez se você escutou esse podcast, né, e despertou o desejo de ser um missionário, então eu indico realmente essa leitura, porque nós entendemos realmente como que funciona todo esse processo dentro da igreja e conhece um pouquinho das realidades missionárias que nós temos, né? Bruna, sua dica? A minha dica é um livro do Moore, é um livro da Ibn Sá, Dai-lhes vós mesmos de comer. E é um livro que ela relata, né? Ela conta a experiência do começo do Moore e da missão. Então, ali, a partir desse livro também a gente pega muita ideia que foi usada, tipo, há mais de 20 anos atrás, que dá pra gente usar hoje em dia. A minha dica, sinceramente de missão, mas é algo que eu lembrava esses dias, na verdade, uma peça de teatro, mas que vocês vão encontrar gravada, eu acho que vai ter 2 ou 3 gravações no YouTube, uma peça de teatro feita pela comunidade Shalom, que se chama O Canto das Írias. Ai, já vi! É algo muito lindo, muito profundo. Eu já faz alguns anos que eu descobri isso daí, assisto 1 ou 2 vezes por ano, e toda vez que eu assisto, aquilo me faz refletir muito sobre a minha vida. Então é algo muito, muito interessante, muito bonito, muito tocante mesmo. Então eu recomendo, tá, vocês assistirem, né? E assistir realmente assim como de oração, porque é uma coisa bem profunda mesmo, mexe bastante com a gente, tá? Então é a dica para vocês. Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico. E também, a partir ali do Instagram, tem agora o link para entrar no nosso grupo do Telegram, para a gente poder ter uma interação mais próxima. Ter uma interação mais próxima, bater papo mesmo do dia a dia, ajudar a gente a escolher tema, né? Ajudar a escolher tema, montar pauta. Então, se você quer colocar uma forma ali, é uma forma que você pode entrar ou pode mandar mensagem mesmo no Instagram pra gente também. Ajuda a divulgar.
Avalie também a gente lá no Spotify, mas agora abriu recentemente a avaliação dos podcasts. Então vai lá, dá 5 estrelas para nós no podcast, porque isso ajuda a ter mais visibilidade do programa, alcançar mais pessoas, né? Divulgue esse programa para mais pessoas. Então, Vanessa, Renan, muito obrigado pela participação de vocês, tá? A gente que agradece a participação, né, a oportunidade de estar aqui participando, de estar com vocês, enfim, é uma grande alegria. E vida longa aí ao Café Católico, muito bom estar com vocês. Obrigada, Zé, obrigada, Bruna. É uma alegria imensa mesmo. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de falar de algo que a gente tanto ama, né? E sempre uma alegria estar falando sobre missão. E também agradeço o espaço aqui, né, que a gente teve para falar do Jesus na Praia de 2022, né, que está aí sendo preparado com tanto amor e carinho para a juventude, para a nossa diocese, né? Então, obrigado aí por esse espaço. Então é isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico. Entregar, vale a pena tentar, vem experimentar.